Esse vídeo vai abençoar a sua vida de tal maneira que você vai perceber a partir de hoje no seu dia a dia e você vai notar o que eu vou falar aqui. Começamos a semana e com esse vídeo que eu creio que vai abençoar você no dia de hoje, vai abençoar os seus dias, porque Deus, Ele conhece você, sua necessidade, sua condição, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você quer. E nesse vídeo nós vamos falar quando Deus, Ele diz não. Por que Deus diz não? Como lidar com isso? Como fazer quando nós esperamos o sim de Deus e recebemos o não? E por que Deus, Ele diz não? Você, de repente, se enquadra naquele grupo de pessoas que você orou pedindo algo a Deus com toda a sua fé, você esperou, acreditou, mas a resposta de Deus foi não. Deus disse não para você. O que esse não significa? Uma rejeição da parte de Deus? Por que Deus disse não a você? Ele disse não porque Ele rejeitou a sua oração, mas para te dar uma direção. E eu quero que você veja esse vídeo até o final, porque vai lhe ajudar muito. Queria que você escrevesse aqui nos comentários a palavra-chave, sim. Sim, nós buscamos o sim de Deus, né? Escreva aí, pode pôr o seu nome se quiser e põe a palavra sim na frente, porque o não de Deus muitas vezes é a forma mais, eu diria, amorosa dele nos proteger e nos guiar. É o não que ele dá. Eu sei que para aqueles que esperam o sim, acaba sendo difícil, acaba sendo complicado, não é verdade? Mas para aqueles que querem e confiam em Deus e querem que Deus faça o melhor em suas vidas, então essas pessoas ficam seguras. E eu quero mencionar aqui o primeiro ponto que quando nós recebemos o não de Deus, por que eu quero dizer que muitas vezes é Deus protegendo e guardando? É Ele demonstrando o seu amor no não que Ele nos dá. No livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, Deus, Ele não enxerga as coisas da maneira que nós enxergamos. Deus, Ele não enxerga as coisas da maneira que nós a enxergamos. O que parece bom agora pode ser destrutivo depois. E o que faz, às vezes, a pessoa, ela se destruir? Porque ela bate o pé e ela diz, não, mas eu quero isso. Eu quero isso, eu não quero saber se é destrutivo, se não é destrutivo, é o que eu quero, pronto, acabou. Quer dizer, ela resiste, né? Porque ela quer muito aquilo. Como se Deus não soubesse muito bem o que Ele está fazendo. Eu digo para você, não são poucas as pessoas que se posicionam dessa maneira, tá? Você aponta a ela, você mostra a ela, mas ela bate o pé, não é isso que eu quero e é assim que vai ser. Então, os nossos pensamentos nem sempre são os pensamentos de Deus, ou seja, os pensamentos de Deus e os nossos não combinam muitas vezes. Mas tem gente que quando põe uma coisa na cabeça dela, ninguém tira. Não é verdade? Por isso que todo mundo fala, mas você é um cabeça dura. Eu não sei se você que está assistindo é cabeça dura, mas se diz cabeça dura porque é uma pessoa que quando põe algo na cabeça dela, não tem ninguém que a faça tirar. Um segundo ponto, o não de Deus, ele pode ser uma preparação, tá? Vou dar um exemplo aqui do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 e 9, ele diz, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Ele se refere a um espinho na carne que ele tinha, né?
Não é espinho literalmente falando, mas algo que acontecia com ele que o incomodava muito. Você já teve um espinho na carne? Você tem um espinho, fica incomodando. Você tem que remover o espinho, porque o espinho fica lá cutucando, não é? Fica machucando. Então, o apóstolo Paulo, ele nomeou, essa situação, que ninguém sabe exatamente o que era, existem várias especulações, mas ninguém sabe ao certo. Ele nomeou isso como um espinho na carne. Então ele diz: por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Quer dizer, afasta esse problema de mim, essa situação. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você vê? Ele pediu a Deus para afastar aquilo dele, e Deus disse: não vou afastar. Quer dizer, o apóstolo Paulo, ele queria que o espinho fosse removido, e Deus tinha o poder para fazer isso, mas Deus disse não. Esse não serviu para preparar o apóstolo Paulo a depender totalmente da graça de Deus, do poder de Deus, da misericórdia de Deus. Poxa, isso é muito profundo e muito importante você saber. Por isso que eu peço sempre, você que acompanha aqui o nosso canal, você que está vendo esse vídeo e ainda não se inscreveu, clique aqui embaixo, se inscrever, você não paga nada. Ative do lado o sininho notificações, para você sempre ser lembrado dos vídeos que postamos aqui. Vai ajudar você no seu crescimento espiritual e você vai ser abençoado. Um outro ponto sobre o não de Deus é direção. Ele diz não para dar direção. No livro de Provérbios 16:9, diz assim: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Quer dizer, o homem faz planos, mas Deus que vai dizer se sim ou se não, porque Ele conhece os nossos caminhos. Você sabe como que você vai estar daqui 10 anos? Não, você não sabe, nem eu, nenhum de nós, mas Deus, Ele já sabe como você vai estar daqui 10 anos. Deus, Ele já sabe do seu futuro. Então, às vezes, Deus, Ele fecha portas porque Ele tem um caminho melhor preparado. Puxa, Bispo Márcio, Deus fecha portas? Eu achei que Ele só abria. Não, Jesus disse: a porta que Ele abre, ninguém fecha, e a porta que Ele fecha, ninguém abre. Quer dizer, tem portas que Ele abre, mas tem portas que Ele fecha. Então o não é um desvio que nos leva para o propósito certo. Nós queremos entrar nessa porta aqui, porque na nossa cabeça é a porta certa, e Deus fecha aquela porta e a gente é obrigado a ir por uma outra porta. Quer dizer, então Ele consegue nos direcionar naquilo que Ele queria. Se aquela porta ficasse aberta, se Ele mantivesse aquela porta aberta, nós não teríamos seguido a sua direção e orientação. Então, resumindo aqui uma aplicação prática, quando Deus diz não a você, em alguma oração, confie na sabedoria dEle, na grandeza dEle, no poder dEle. Ele sabe o que é melhor para você, para mim, para todos nós, tá? Uma outra coisa, abrace o tempo de espera, e o não que você recebeu hoje, ou não que você tem recebido, porque se a sua oração ainda não foi respondida, isso pode fazer você pensar, se não aconteceu ainda o que você quer, pode fazer você pensar que você está ganhando o não de Deus. Mas lembre-se disso, o não pode ser um ainda não, tá? O não é um não definitivo, ainda não. Não quer dizer que não vai acontecer, ainda não. Isso é muito importante você saber. Então, busque intimidade com Deus, entenda qual é a vontade dEle. A vontade de Deus, diz a palavra, é sempre boa, perfeita e agradável. E quando nós confiamos nele, nós andamos seguros.
E para concluir, o não de Deus não é o fim, o não de Deus não é para você ficar derrotado, envergonhado, é apenas o começo de algo que Ele já preparou para você. Ele já preparou para você. E para a gente concluir, em Jeremias 29:11 diz: eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Está vendo? Então Ele sabe o que é melhor e Ele quer nos dar o fim que nós desejamos. Aceite os nãos, tá, de Deus como parte da caminhada da fé. Ele conhece você, conhece o seu futuro, sabe o que você precisa, porque quando Ele fecha a porta, lembre-se, é porque Ele já preparou algo muito melhor para você. Se esse vídeo lhe abençoou, compartilhe o link dele com outras pessoas, para abençoá-las também. E se gostou, dê o seu like aqui, o joinha, gostei, embaixo, e faça outras pessoas serem alcançadas também.